observar sem absorver. Aprenda a observar sem absorver. Aprenda a observar algo sem a necessidade de absorver aquilo. Observar algo sem a necessidade de dar a sua opinião. Observar algo sem a necessidade de perguntar o porquê. Observar uma escolha de alguém, observar uma decisão de alguém, observar a roupa de alguém, observar a maquiagem de alguém, sem que a sua opinião seja dada, sem que a sua crítica seja dada, sem que o seu elogio seja dado. Aprenda a observar sem absorver. Toda vez que alguém usa uma roupa e você, por algum motivo, dá a sua opinião, você observou e absorveu. Toda vez que alguém toma uma decisão ou faz alguma escolha e você tenta entender o porquê daquela decisão ou o porquê daquela escolha, você observou e absorveu aquilo. A vida do outro, a escolha do outro, a decisão do outro, a roupa do outro, a maquiagem do outro, não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre você, não tem nada a ver com você, é sobre a pessoa. Se a pessoa se sente bem naquela roupa, é uma decisão dela, é uma escolha dela. Se a pessoa se sente bem naquela decisão ou naquela escolha, é uma escolha dela, é uma decisão dela. O máximo que pertence a você é observar. É observar. Aprenda a observar sem absorver. Esse foi um dos ensinamentos que mais trouxeram mudanças significativas para a minha vida. A partir do momento que eu aprendi que a vida do outro pertence somente a ele, que as escolhas do outro pertencem somente a ele, diz respeito somente a ele, eu comecei a viver em paz, viver tranquilo, não me incomodar mais com a escolha do outro, não me incomodar mais com a roupa do outro, com a decisão do outro, com a maquiagem do outro, não me importar mais com isso, não absorver isso para minha vida. Cada um está escrevendo a sua própria história. E cada um está escrevendo da forma que ele acha melhor. E dentro disso, a pessoa vai tomar as escolhas que ele quiser, a pessoa vai tomar as decisões que ele quiser, a pessoa vai usar a roupa que ele quiser, comprar o carro que ele quiser, fazer o negócio que ele quiser. Isso pertence a ele. Isso pertence a ele. Outra coisa que eu aprendi, opinião não vale nada. Opinião pedida, aquela opinião que a pessoa te pede, ela já não tem valor nenhum. Porque muitas das vezes a pessoa te pede opinião e 2 passos à frente ela toma uma decisão contrária da opinião que ela pediu, contrária daquele conselho que você deu, então não tem valor nenhum aquela opinião que foi pedida. Quem dirá uma opinião que ninguém te pediu? Qual o valor que tem uma opinião que não foi pedida? Ninguém te pediu, ninguém te perguntou. Ninguém quis saber o que você acha da roupa que ele está usando ou da maquiagem. Ninguém está interessado nas suas críticas ou nos seus elogios. Na maioria das vezes as pessoas também não estão interessadas. A pessoa está se vestindo para se sentir bem ou para uma outra determinada pessoa. E que na maioria das vezes não é você. A pessoa comprou um carro. A escolha dela com relação àquele carro, se foi certo ou se foi errado, a escolha foi dela, pertence a ela. Se ela acertou no negócio ou não, a escolha é dele, pertence a ele. A sua opinião, ela não vale nada. Não vale nada. Então, aprenda a observar sem a necessidade de absorver. Toda vez que alguém faz algo que você tenta entender o porquê, mas por que você tomou essa decisão? Por que você foi por esse caminho? Por que você escolheu esse carro, essa casa, essa roupa? Por quê? Toda vez que você tenta entender a decisão de outra pessoa, você está absorvendo isso. Você não tem por que entender. Você tem, no mínimo, que aceitar. E se não aceitar também, tudo bem. A escolha foi da pessoa, a decisão foi da pessoa. Aquilo ali pertence à pessoa. Cabe a você somente aquilo que você decide, aquilo que você escolhe. Então aprenda a observar sem a necessidade de absorver.
Cada um está escrevendo a sua própria história. E cada um será responsável pela sua própria história. Você não precisa entender as escolhas do outro. Você não precisa achar bonitinha a roupa que o outro escolheu ou achar feia. A sua opinião ela não vale nada. Por quê? Porque a pessoa escolheu. Porque a pessoa decidiu. E pertence a ela isso. Isso pertence a ela. É dela, é direito dela, é prerrogativa dela fazer as escolhas dela. Então não pertence a mim e a você. A minha decisão não pertence a você, a sua decisão não pertence a mim. E ainda que isso me afete de alguma forma, me afete, o máximo que eu posso fazer é, dentro de mim, não aceitar, ou dentro de mim, eu achar que aquilo ali não está legal, mas a minha opinião, ela pertence também somente a mim. Eu não preciso falar ela, você não precisa falar a sua opinião, nem quando alguém pede. Quem dirá sem ninguém te pedir? A sua opinião, sem que ela tenha sido pedida, ela vale menos ainda do que quando alguém pede ela. Então, aprenda, observe e não absorva. Você traz para você problemas que não pertencem a você. Você traz para você ansiedade. Você traz para você frustração. Coisas que não pertencem a você, é do outro, pertence ao outro, é dele, diz respeito a ele. E você está insistindo em absorver isso para você. Então, respeite as escolhas do outro. Se a roupa ficou bonita ou não, não diz respeito a você. Se a decisão do outro de entrar em determinado emprego, sair de determinado emprego, não pertence a você, é dele, pertence a ele. A escolha de compra, de aquisição de algum bem, ou da venda de algum bem, não pertence a você, pertence a ele, tá? Então, aprenda. Outra decisão aí, que também as pessoas tentam de toda forma dar palpite, tentar entender o porquê, é a escolha de parceiro, de casal ali, namorado, namorada. E as pessoas tentam entender, mas por que você escolheu? Por que você separou? Por que você divorciou? Por que você casou? Isso não pertence a você. Isso não pertence a você. Se é relacionado à vida do outro, pertence a ele. Ele está escrevendo a própria história. Você está escrevendo a sua, a pessoa está escrevendo a dela e segue. Você não precisa entender o que o outro escreveu no livro da vida dele. Você precisa entender aquilo que você está escrevendo no seu. Você é responsável por isso. Você é responsável por isso. E cada minuto que você perde tentando entender a escolha do outro, cada minuto que você perde observando a vida do outro, cada minuto que você perde absorvendo a vida do outro, é um minuto que você está perdendo, que você poderia estar melhorando a si mesmo, evoluindo você mesmo. É um minuto que você poderia estar olhando para dentro de si mesmo e achando os pontos de melhoria, onde eu preciso melhorar. Aí não, aí você está perdendo tempo, observando e absorvendo a vida do outro. Deixa cada um escrever a sua própria história. Deixa a pessoa usar a roupa, o corte de cabelo. O que você tem a ver com o corte de cabelo da outra pessoa, que está grande demais, está na hora de cortar, ou que está pequeno demais, ou que esse corte não ficou bom para você? A pessoa não te perguntou. Não te perguntou. Ou, às vezes, ela até te perguntou. Mas ela já fez. Ou ela dentro de si já escolheu. Ela já tomou a decisão dela. Ela já está decidida do que ela vai fazer. Ela está te pedindo ali só para título de informação. E aí você, achando que é dono da verdade, você quer dar opinião do cabelo do outro, opinião da roupa do outro. Nossa, o fulano parece que só usa aquela roupa, parece que só tem aquela roupa. Todo dia que olha pra ele, ele tá com aquela roupa. O que você tem a ver com isso? O que isso muda na sua vida, na sua realidade? O que isso traz de benefício para você? E aí vai uma sacada interessante. Se você quer observar e absorver algo, escolha alguém que é modelo,
daquilo que você quer ser, daquilo que você quer alcançar. Eu quero aprender inglês. Escolha alguém que domine o inglês. Escolha essa pessoa. E aí você modela ela. Você vai copiar as ações que ela teve que levou ela a dominar o inglês. Eu quero ser milionário. Escolha um milionário e copie, modele as ações que ele teve que levou ele a alcançar os objetivos que você quer alcançar. Essa é a única forma válida de você observar alguém e absorver. Essa é a única forma válida. Você modelar alguém, modelar para o bem. Aquilo que você quer ser, aquilo que você quer alcançar, você encontra alguém, seja na internet, seja no seu bairro, na sua vizinhança, encontra alguém que já chegou nesse objetivo, e aí você modela essa pessoa. Você copia essa pessoa, as ações dela, as atitudes dela, o jeito dela, o comportamento dela, e aí você vai se tornando como ela. Você vai começar a alcançar algo em direção àquilo que você quer ser. Essa é a única forma, o único jeito que observar e absorver é válido, é positivo. Essa é a única forma. Qualquer outro tipo de observação que você tenha feito ou esteja fazendo, que seja voltado para críticas, que seja voltado para opinião, palpite, que seja voltado para conselhos, isso não vale nada. Não vale nada. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber sua opinião. Ninguém. Nem quem está te pedindo, ela quer saber, tá? Para ser bem sincero com você. A maioria te pergunta e depois age completamente diferente. Completamente diferente. É só para título mesmo ali de informação, para te informar o que a pessoa está querendo fazer, pensando em fazer. E na grande maioria para ver se tem o seu aval ali, para ver se você concorda com aquilo ali, com aquele caminho que a pessoa está querendo tomar. Só. Normalmente a pessoa já tem a decisão dela, ela já tem ali a escolha dela já em mente e ela não vai mudar. E ela não vai mudar, indiferente da sua opinião. Então sua opinião não vale nada e se valer é muito pouco. Então aprenda a observar sem absorver. A vida do outro pertence ao outro. As escolhas do outro pertencem ao outro. O cabelo tá grande, tá pequeno, o corte ficou bom, ficou ruim, pertence a ele. É dele. A roupa ficou boa, ficou grande, ficou pequena, ficou, essa cor combina, não combina, pertence a ele, não a você. Na hora de comprar, na hora de fazer a escolha, foi ele que pagou, foi ele que escolheu. Aquisição ou venda de algo pertence à pessoa e não a você, pertence aos dois ali que fizeram o negócio e não a você. Se foi um bom negócio ou não, não pertence a você. Se comprou um carro bom, um carro que preste ou não, não pertence a você. Ah, se a casa que a pessoa comprou é em área de risco ou não, não pertence a você, pertence à pessoa, é exclusivo dela, é decisão dela. Ah, se decidiu qual que vai usar essa roupa e não vai usar essa, que vai comer essa comida ou não vai comer essa, vai parar de comer algo ou começar a comer algo, pertence à pessoa e não a você, tá? Todas as escolhas pertencem a quem escolheu. Indiferente se vai te atingir, tá? Indiferente se vai te atingir. Ah, mas é meu irmão, a escolha dele afeta a família. De fato, algumas escolhas afetam a família. Mas nem por isso a pessoa vai deixar de escolher. Nem por isso. A única coisa que isso vai te trazer é mágoa, ressentimento, rancor, ódio, só. Só vai servir para isso. Então aprenda a observar. Observar. Observe o ambiente à sua volta. Observe as pessoas. Observe o trânsito. Observe, mas não absorva. Observe. Você absorver, você aprende. Você observando, você aprende muito. Muito. Aprende muito com os erros dos outros. Você aprende aonde não errar, o que não fazer e o que não ser. Você aprende muito observando. Mas é observar. Observar e aprender. Não é observar e absorver. É observar e aprender. Então, pega isso para você, aplica isso na sua vida. Eu posso falar assim com clareza que isso de fato tem trazido muitas mudanças na minha vida. Isso tem trazido assim um nível maior de olhar, entender, de pensamento, de refletir,
Isso tem trazido assim uma mudança, uma maturidade muito maior para mim. Porque hoje eu consigo saber o que me pertence e com isso eu foco mais em mim. E eu sei também o que pertence ao outro. E aí eu não preciso focar, porque pertence ao outro. Então hoje eu consigo focar mais em mim. Melhorar o que eu preciso melhorar. Mudar o que eu preciso mudar. A vida do outro pertence a ele. Eu não consigo mudar nada. E eu não vou mudar nada. E eu não quero tentar mudar nada no outro. Eu preciso ser melhor hoje do que o Vinícius que eu fui ontem. É isso que eu preciso melhorar. É isso que eu preciso observar. Que Vinícius que eu fui ontem? Qual foi minha personalidade ontem? O que eu preciso melhorar de ontem para hoje? O que eu preciso transformar em mim? E quando eu paro de observar a vida dos outros, para dar palpite, para dar opinião, para tecer minhas críticas, quando eu paro, sobra tempo para minha mudança. Para minha mudança. Cada minuto que eu perco focado no outro é um minuto a menos que eu poderia estar investindo em mim, nos meus pensamentos, cuidando da minha mente, cuidando das coisas que eu falo, das minhas palavras, das minhas falas. Então, pegue isso, pegue esse conselho, aplica ele na sua vida, comece a mudar a forma com que você vive, comece a viver de forma que você só observe, não absorva. Ninguém precisa da sua crítica, ninguém precisa do seu elogio, ninguém precisa dos seus conselhos, ninguém precisa. Ninguém precisa. Você sim. Você precisa dos seus elogios, você elogiar a si mesmo. Você precisa das suas críticas, você fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. Isso você precisa. Você precisa observar e mudar a si mesmo. É para isso que eu e você estamos aqui. É para melhorar como pessoas. É para melhorar como pai, como irmão, como filho, como profissional. Para melhorar como vizinho, como amigo, como irmão. É para isso que nós estamos aqui. Para cada dia ser uma versão melhor de nós mesmos. Então para de focar na vida do outro. Deixa o outro tomar as decisões dele. Por mais que você se coce para dar sua opinião, engole a sua opinião. Deixa até o outro mesmo perceber. Engraçado, você não falou nada, você não vai falar nada, não? Não. Mas por quê? Porque é uma decisão sua. Porque você está se sentindo bem assim, porque é uma decisão sua. Porque é uma escolha sua. E aprenda a viver dessa forma. Então fica um conselho, fica essa dica. Aplique isso na sua vida. Pegue isso para sua vida. E toda vez que você observar algo, que você for para falar, que você for para dar seu conselho, que você for para tecer algum comentário, né, seja até na internet, ou seja pessoalmente, às vezes você está ali com um grupinho, e aí passa alguém, você vai tecer um comentário, você vai falar algo, ou as pessoas do grupo comentam algo, você lembra disso. Observar sem absorver. Observar sem absorver. Se você olhou, deu opinião, se você olhou, comentou, se você olhou, é porque você absorveu aquilo. Você absorveu aquilo. Aquilo de alguma forma te atingiu, te afetou. Sentiu. De alguma forma você sentiu. Seja tecendo um elogio, seja tecendo uma crítica, de alguma forma você sentiu. Então aprenda e aplique isso na sua vida. É treinável, tá? É treinável, você consegue. Todos conseguimos. Eu consegui. Então aprenda a observar sem absorver. Observar sem a necessidade de absorver. Ok?